Amém. Glória a Deus, quero saudar os irmãos com a paz de Jesus Cristo e agradecer, vamos colocar de pé para agradecermos a Deus por mais um dia, amém? Hoje nós vamos concluir essa segunda apostila, que é a mordomia cristã, glória a Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Quero desde já saudar os nossos irmãos que estão online, estava esperando, né, o início da aula, em nome de Jesus já estamos aqui. Nosso obreiro Alcion, sua esposa Renildo, pastor Cleuto, irmão Nelson, nosso irmão Vinícius, também o nosso irmão Robson, também que o Senhor possa estar abençoando grandemente, nossa irmã Maria Madalena, inclusive ficou até para passar lá e entregar uma apostila a ela, não foi possível, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Meu Deus, nesse momento, Pai eterno, queremos te agradecer, meu Pai, por tudo ter nos concedido essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Queremos também te pedir, meu Deus amado, que fique conosco, meu Pai, nos ajudando a compreender e a entender a Tua palavra. Não desampara nenhum de nós, tantos nós que estamos aqui, como aqueles que estão ouvindo online, meu Deus, que Tu possa entrar com providência, meu Pai, e abençoar, porque estamos aqui para trabalhar na Tua obra, meu Deus. Então nos capacita através desses estudos, através desse programa, em nome de Jesus Cristo. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Amém? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Então nossos irmãos que estão online, pode dar o ok. Amém? Que sempre quando eu chego em casa, eu estou olhando, né, os irmãos, e estou confirmando lá a presença, em nome de Jesus. Os que estão aqui eu vou anotar. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de pedir para os irmãos, nós terminamos aí na página 20, mas antes gostaria que a nossa irmã, o irmão trouxesse aqui o microfone, eu gostaria que a nossa irmã Cristina cantasse um hino, um louvor para Deus abençoar grandemente, amém? Enquanto isso eu vou organizar ali, mas um corinho, um hino, para que o Senhor possa estar abençoando. Agora no microfone, que os irmãos estão online, amém? Amém, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. E desde já eu gostaria de pedir a nossa irmã Lindinalva, nossa irmã Kéa e o nosso irmão Ramon, que está na outra sala. Eu vou passar a prova para ele rapidinho, e os irmãos. E gostaria de pedir. Eu vou escolher, quando eu voltar, eu vou escolher uma pessoa para ficar junto com vocês, amém? Glória a Deus. Amém? A nossa irmã Cristina vai louvar a Deus para nós entrar na presença do Senhor. Enquanto isso eu vou organizar ali. Amém, irmã Cristina? Você pode... Passa o microfone para a irmã Priscila. Amém? Amém. O salve dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus nessa noite. Amém? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém. Amém, mamãe. Nós possamos ser renovados e transformados através da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Então vamos, glória a Deus, dar início. Os irmãos já estão ali fazendo a prova, em nome de Jesus. Ele vai ser 10, eu tenho certeza. Amém? Irmãos, antes de... Porque nós chegamos na metade, são 40 folhas, 40 páginas, nós chegamos na 20. É o seguinte, essa matéria aqui, ela poderia ter sido até junto dessa, tá entendendo? Ele está até dentro de teologia sistemática também. Ele está dentro, só que como é outra apostila, se eu tivesse percebido isso antes, assim, essa questão, a mesma prova já teria incluído aqui dentro. Como é uma matéria extremamente fácil, do conhecimento de todos, isso serve também para os irmãos que estão online, como é que vai ser a avaliação? Na verdade, não vai ser prova, não vai, de maneira alguma. Eu vou pedir uma coisa simples, só uma coisa rotineira, fácil de fazer, não tem como... Só que é o seguinte, no caso eu vou dar o prazo para me entregar, no caso, até segunda-feira. O que é que eu quero de vocês? Vocês vão ver aqui que tem mais de 50 perguntas com resposta, ou até mais. Tá entendendo? Eu quero que vocês... É só o que eu vou querer. Numa folha de caderno, ou pode até mandar pelo WhatsApp, pode ser. Se não quiser, pode. Vocês podem até mandar foto, se não quiser me entregar na segunda. Até segunda. Agora, no caso, na segunda-feira eu não vou estar aqui. Já é a irmã Lucineide que vai iniciar. E o que acontece? Vocês podem me entregar, me enviar através, ou por um e-mail, ou pelo. Fazer o exercício, tirar a foto. Agora eu peço que não seja de lápis, viu? Porque. Não, mas. Porque poderia mandar. Ou então você me entrega pessoalmente. Agora até segunda. Passou de segunda. Acaba. E você acha. Olha o que é que eu estou pedindo de vocês. Até segunda. Olha o que é que eu vou pedir. Nós vamos estudar aqui. Vocês vão copiar 10 perguntas daqui. 10 perguntas. Não, é tudo pergunta. Quando você abrir aí a pergunta. Vocês vão copiar e responder 10 perguntas. Só que vocês vão... Eu só não peço irmão que não... Vamos supor, por exemplo, vocês comecem daqui, da primeira página, 1, 2, aí... Não, vocês vão vendo as que mais chamam a atenção de vocês e vão responder, copiar. Na verdade, vocês vão copiar e passar para mim. O segredo aí tá, me entregar até quinta-feira. Agora, ó, até segunda-feira. Não vai ter perdão, nem desculpa para nenhum dos irmãos que estão online, né? Porque sempre eu dou uma colherzinha de chá, divido, né? Mas não tem nem como eu dar colher de chá para o nosso senhor, né? O nosso irmão Renildo, Madalena, Nelson, o Vinícius e o pastor Cleuto, irmão Robson. Não tem como eu dizer, não, eu posso entregar terça? Não. Tá entendendo? É uma matéria que tem nota. Quando chegar lá vai ter o currículo, né? Na matéria, vai estar lá a sua nota que você tirou. Se não tiver, aí a questão da diretoria, não sei como vai agir, se você não tiver nota. Graças a Deus, ninguém ficou com reprovado aqui, né? Ninguém ficou, porque teve pessoas que tiraram reprovado, mas o que acontece? Como tiraram notas boas, né, nas outras matérias, aí quando somou a média, ficou com a média boa, graças a Deus. Então, até segunda-feira. Se passar de segunda, eu recebo até meia-noite. Passa 10. As irmãs podem, viu? Para depois, não entendi, ó. É bom perguntar. São 10 perguntas, vocês vão olhar qual que lhe chama mais atenção, que é mais interessante. Entendeu? Ó, um exemplo. É claro que vão aqui na página, vamos lá, na página 20. Os irmãos podem abrir na página 20, onde tem uma pergunta aí, ó. O número 5. Para que pagar o nosso dízimo?
O exemplo, se você for fazer essa pergunta, é claro que você não vai copiar isso aí na página 20. É claro que você não vai copiar, se você quiser fazer essa pergunta. Você não vai copiar essa resposta toda, só que você tem que ler essa pergunta toda e dar uma resposta boa, porque eu vou analisar, não é porque é copiado que eu vou dizer, o irmão fez, não, eu vou analisar a pergunta e a resposta. Se tiver sentido, bem, se não tiver, eu vou corrigir e vai ser nota também, entendeu? Aqui é a única chance que vocês têm de tirar 10, 100% 10. Mas se por exemplo, você vai, para que pagar nosso dízimo? Para que haja mantimento na minha casa. Aqui, daqui, está escrito aqui. Você não vai escrever só isso. Se você escrever só isso, eu vou desconsiderar. Você tem que escrever pelo menos uma coisa lógica. Não, isso, na explicação. Exatamente. É o que você entendeu, o que você entende. Entendeu? Vocês vão copiar. Pode copiar no WhatsApp, pode copiar no caderno, tirar a foto e mandar para mim, ou então me entregar pessoalmente. Amém? Alguma dificuldade? Pronto, você copia e você me entrega. Agora é assim. Agora é o seguinte. O mais interessante. Viu, irmãos? Amém? Alguma dificuldade? Pronto, você copia e você me entrega. Agora é assim. Agora é o seguinte. O mais interessante. Viu, irmãos? O mais complicado, para você ver, olha a complicação, é me entregar segunda-feira até meia-noite. Ele não tem, é porque. Aí fica ruim, viu? Para o Vinícius. É? Amanhã, né? A irmã Liette? Então, irmão Vinícius, a gente vai enviar uma apostila para você amanhã pela nossa irmã Liette, que trabalha na Lenício. Ele sabe, ela é da igreja? Da igreja, né? Então pronto. Então o irmão Vinícius já está resolvido seu caso. No caso amanhã. E também eu vou entregar a irmã Madalena também, que ela me pediu. Quem não tiver, eu vou entregar. É a minha responsabilidade de entregar até amanhã, no caso. Amém? Glória a Deus. Exatamente. O irmão Robson também, né? Que ele não tem. Mas isso aí é uma exceção, porque... Então os irmãos compreenderam, né? Até segunda-feira é o mais dolorido disso, é segunda-feira. Glória a Deus. Hoje nós vamos encerrar. Já entramos nessa pergunta. Para que pagar o dízimo? Não, ou melhor. Como é? Não, ainda vou ter mais 5 matérias. Só que agora, mais lá na frente. Entendeu? O 4. Onde devemos levar nossos dízimos e ofertas? A página 20. A casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? A igreja, da qual fazemos parte ou a que assistimos regularmente. Se o leitor não é cristão e não pertence a nenhuma igreja, mas deseja dar suas ofertas ou mesmo dízimo, mande a uma igreja de sua escolha. Como assim? Crente, pessoa que não é crente também paga dízimo? Paga. Deve pagar. Da mesma maneira que nós pagamos, pessoas que não são cristãos também devem pagar o dízimo. Você vê que é uma lei que é para todos que trabalham, para todos que o Senhor provém o alimento, provém... Está entendendo, irmãos? Não é uma questão de dizer é para os crentes, não. O dízimo é para todos. Como é? Eles dão também, né? Isso, exatamente. Ou seja, por exemplo, tem pessoas na minha família que não é cristã e paga o dízimo certinho. Ele entrega na Assembleia de Deus. Ele escolheu a Assembleia de Deus para estar dando o dízimo. E ele não é crente. Tá entendendo? Então ele dá o dízimo dele. Só para os irmãos terem uma ideia, a nossa responsabilidade de dar o dízimo, né? E muitas pessoas que fazem isso. Muitos que lê e compreende que realmente Deus abençoou e que dali tira os 10%. E ele crê na palavra. Quando a palavra diz trazer os dízimos e as ofertas da casa do tesouro, eles entendem que, então é uma gratidão a Deus. Não é questão de fé. Não é questão de fé, não. É questão de... Não vou dizer que é uma questão de fé. É uma questão de você entender aquilo. Não é questão de fidelidade. Não é questão de ser crente ou não ser. De ser um adorador, de não ser. É uma questão de acreditar naquilo que você leu. Entendeu? Então tem muitas pessoas... Eu acredito que alguém deve ter alguma pessoa que conhece alguma pessoa que não é crente que dá o dízimo. Então, só que ele só é dízimo se for entregue
na casa do tesouro ou na igreja. Casa do tesouro é o quê? Por exemplo, na verdade é a mesma coisa, só que aqui, vamos supor, você pode entregar na casa do tesoureiro ou na igreja, no dia do culto das primícias, conforme for elaborado, amém? Agora, para que pagar o nosso dízimo? Para que haja mantimento na minha casa, é o que está escrito em Malaquias, né, que nós lemos na aula passada. Mantimento significa alimento espiritual e a minha casa está claramente qualificada como a casa de Deus. É na casa de Deus. Mas na frente nós... se colocarmos nosso corpo espiritual em primeiro lugar, podemos esperar de Deus o alimento material ou a satisfação das necessidades materiais. Isso porque Ele nos prometeu. Ele nos prometeu. Se nós tornarmos a Ele, Ele tornará a nós. Não é isso? Em suma, devemos pagar nossos dízimos na casa onde nossos... Melhor. Isso significa... Não. Em suma, devemos pagar nossos dízimos na casa onde vamos para adorar a Deus. Ou melhor, o que é que o autor quer dizer aqui? E é coerente. Por exemplo, se eu congrego nessa igreja Pentecostal Unida de Poços, eu tenho que dizimar na igreja Pentecostal Unida de Poços. Se eu congrego na igreja de Vitória da Conquista, eu tenho que dizimar naquela casa. Porque tem muitos irmãos que, por algum motivo, né, não sei, motivos pessoais, não dizimam na casa do tesouro, ou melhor, na igreja onde congrega. Não é correto. Muitas vezes algumas pessoas fazem, mas diante do bom senso, não é correto. Como é que no caso, você é uma pessoa que você congrega em determinada igreja e você dizima em outra. Para ajudar os irmãos de lá. Não, o máximo que você pode pedir humildemente, e se você não for atendido, não tem problema. Você pode direcionar seu dízimo assim, pastor, estou dizimando assim, mas eu tenho uma igrejinha assim, a igreja... Às vezes você tem um parente, você pode conversar com o pastor, com o tesoureiro, e o pastor e o tesoureiro são os únicos que podem destinar os dízimos. Vê aí, Laura. Está entendendo? Amém? Então são os únicos que podem... Não, olha. Vem lá com sua mãe. Amém? São os únicos que podem direcionar seu dízimo. Não adianta. Muitas vezes nós temos o hábito, ou então, de querer fazer o que nós queremos com o nosso dízimo, mas não é correto, viu, irmãos? Muitas vezes alguém até faz, não sei, por inocência, mas não é correto. É ilógico dentro da palavra de Deus. Amém? No caso assim, do casal, né? Só o marido trabalha, né? E aí o marido devolve. Isso. E a mulher não. Porque a mulher não trabalha, às vezes não recebe do esposo, não recebe nenhum benefício por a parte, não vende nada. Estou entendendo. É o que acontece. O dízimo, a palavra dízimo é 10%. Aí quando ele diz trazer o dízimo, ele quer que traga o dízimo do que você recebe. Se você não recebe nada, glória a Deus. Você tem que dar glória a Deus, porque você não vai dar do que você não tem. Entendeu? Você não pode dar o que você não tem. Você só dá do que você tem. No caso, a pessoa é um casal. Aí o esposo é quem detém o dinheiro, muitas vezes não dá. Agora, assim, se teu esposo te beneficia, não, isso aqui é seu, é seu. Ele não quer saber para quê. É diferente dele dizer, não, isso aqui é para você pagar o mercado, para você pagar a roupa, a parcela. Não, isso aí não. Entendeu? Agora, se ele te dá, isso é seu. Faça o que você quiser. Aí você está se beneficiando, você tem que dizimar. Entendeu? Agora, se você não recebe nenhum benefício, você está livre desse ato. Porque a Bíblia diz que é 10% de algo que nós temos, que nós recebemos. Entendeu? Então não se preocupe. Se você não tem renda nenhuma, não se preocupe. Você não vai. Eu já ouvi pessoas aqui da igreja, meu marido. Não, exatamente. Porque, um exemplo. Só um exemplo. Se você. A pessoa, o casal, o marido, o esposo recebe R$1.000. Ele tirou os 10%. Você não recebe, você não tem de onde tirar.
Então a pessoa, não, eu não dizimo porque eu não tenho salário. Não é nem certo dizer, eu não dizimo porque o meu marido já paga o dízimo, ele paga o dele. Agora, se você tem benefício de qualquer coisa, você tem que trazer a casa do tesouro. Amém? Então ninguém pode ter acusado e dizer, por que você não dizimou? Não, porque eu não tenho renda. Entendeu? Se você não dizima, mas se tiver renda, tem que dizimar. Eu não tenho dúvida, mas eu quero ter a resposta certa para falar para essa pessoa. Tem uma pessoa que ela recebe Bolsa Família, só que ela disse que por ser um benefício assim, dado pelo governo, tudo, ela não devolve. É certo? Eu sei que não é certo. Não, eu tô entendendo. Eu posso esclarecer na mente dela que é errado, não está devolvendo. Assim, nesse caso aí, de a pessoa que recebe benefício, se você for ver bem, essas pessoas é quem deveria bem pagar o dízimo. Tá entendendo? Porque ela tá, Deus tá, vamos dizer, porque nós temos tirado a mente, isso é o governo que nos dá, certo? Mas é Deus que está concedendo. Imagina uma pessoa assim, não quero, você não trabalha e você recebe um benefício. Então, é isso que ela fala, que ela não trabalhou, então... Mas o dízimo não é do trabalho, o dízimo é de tudo que o Senhor te dá. Tá entendendo? Porque nós não temos porque nós trabalhamos, nós temos porque Deus nos concede. Tá entendendo? Se fosse por trabalho, irmãos, tem pessoas que... Só para os irmãos terem uma ideia. Tem pessoas que trabalham feito um louco e praticamente não recebem nada. Não é isso? Tem pessoas que praticamente não trabalham e recebem fortunas. Então, quando se diz a respeito a dízimo, tudo que vem para suas mãos, tudo que vem para suas mãos, você tem que devolver. Então, esse pensamento, essa questão, você recebe um Bolsa Família, você recebe um presente, você recebe algo, alguém te paga uma pensão, alguém te paga uma mensalidade de alguma coisa, te presenteia, ou te dá alguma coisa. Irmãos, é errôneo a pessoa dizer que não. É mais fácil a pessoa dizer, não, eu trabalho, eu não vou devolver o dízimo porque eu trabalho, é mais aceitável. Assim, é claro que Deus ele não tolera também. Mas é mais aceitável, logicamente, você que trabalha tanto e dizer, eu não vou pagar o dízimo porque eu que trabalho, do que uma pessoa dizer, eu não vou pagar porque recebeu do governo. Tá entendendo? É mais lógico tem mais sentido você dizer que não vai pagar o dízimo porque é você que está trabalhando, levanta 7 da manhã e larga 5 da tarde. É mais lógico do que uma pessoa dizer, eu não vou dar o dízimo porque eu recebo do governo, é um benefício do governo. Irmãos, é Deus que está te dando, tá entendendo? Porque quando você não tinha esse do governo, quem te providenciou que o governo trouxe? Foi Deus que... Tá entendendo? Que foi uma providência de Deus. Tudo que nós temos na terra, que nós recebemos, é providência de Deus. Então, é errôneo, eu falo categoricamente, é totalmente errado esse pensamento. Porque é o governo que eu recebo é do governo. Tá entendendo? Categoricamente, eu digo, é errado a pessoa dizer que não devolve o dízimo porque foi o governo que deu. Tá entendendo? É uma coisa... Chega assim. Se bem que você não falou o nome da pessoa. Mas chega a ser infantil. Se a pessoa... Não, infantil se entende. Depois de uma explicação, a pessoa ouvir e ele continuar não pagando o dízimo, chega a ser infantil. Ele não começar a devolver o dízimo. Porque é sem lógica. O pensamento é não voltar, isso, exatamente. O pensamento é esse. Mas é aí onde... Por isso que eu digo que é mais lógico nós devolver porque nós não trabalhamos e ganhamos, entendeu? Do que eu que trabalho devolver. Então é errado. Quem recebe qualquer benefício do governo tem que dar o dízimo, porque é um benefício que vem da parte de Deus. Amém? Entendeu? Isso. Então não aceite alguém falar isso assim. Não, mas é porque eu queria assim. Não, é se firmar, né? Eu sei que quando a gente devolve o que é de Deus, Deus ele fecha as portas do devorador, né? Exatamente. Isso. Eu aprendi isso pegando a cara, tá? Mas eu queria que a pessoa também entendesse que para o diabo não estar fazendo assim, do jeito que eu vejo que está fazendo, isso. Tem que devolver o que é Deus. Tem que devolver. É questão de bênção. Porque às vezes você olha e diz assim, não tem como eu tirar. Mas tem. Né? Só para você ter uma ideia. O exemplo, como nós vivemos num governo aí, tá nessa fase de transição. Um exemplo, vamos usar aqui o Bolsa Família, que é bem popular, né?
Um exemplo, se o governo chegasse e dissesse, nós vamos cancelar o Bolsa Família, eu tenho certeza que as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família, se pudesse fazer um propósito com o governo, ela faria. Ela disse, olha, nós devolveremos 20% ao Senhor se não cortar a pessoa, ou se não cortar o Bolsa Família. Você, consequentemente, faria, porque mesmo assim iria receber. Tá entendendo? Então, diante da palavra de Deus, é errado não devolver o dízimo dos benefícios que recebemos. Amém? Se a pessoa ganha um bem material, mas não em dinheiro, tipo uma roupa, a pessoa deve dizimar de acordo com o valor do presente? Vamos aqui por 7. Não, essa é uma boa pergunta. Aqui, na 7. Deus não deixa uma só pergunta sem resposta. Vamos chegar nessa do irmão Vinícius e também na sua, que está aqui. É porque você perguntou, mas ela está aqui. A do irmão Vinícius também está aqui mais na frente. Presta atenção. Ó. Quanto do nosso dízimo? Todo ele. Não existe pedacinho de dízimo, viu? 5%, 9%, 3%. Não existe. Onde? Na casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Quando? No primeiro dia da semana. Aí nós vamos ler aqui, nesse instante, a mesma pergunta da irmã aqui vai responder o irmão Vinícius. Lê aí 1 Coríntios 16, 2. (16:2). 16:2. Lê aí, vem, irmão Rafael, por favor. Isso, pode. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Amém? Irmão, você vê que é Paulo orientando aos coríntios. Se eu não me engano, é isso mesmo. Ele orienta a recolhida dos dízimos e das ofertas no primeiro dia da semana, para que quando ele chegasse não fosse necessário, né, ele começar tudo de novo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é a forma de organização para aquela época, no primeiro dia da semana. Se você for ver a nossa cultura aqui, qual é a forma que nós recebemos o nosso pagamento? Mensalmente. Não é isso? É mensalmente. Então é mensalmente que nós devemos entregar o dízimo na casa do Senhor. Às vezes, não, irmão Ismael, mas aquela pergunta que a nossa irmã que fez na aula passada, esse mês não deu para eu dar. Aí entra a questão de organização. Se não deu nesse mês, você tem que dar os 2 no próximo mês. Entendeu? Então é questão só de lógica. É questão lógica. Qualquer departamento financeiro tem que seguir essa lógica. Tá entendendo? Não existe. Eu tenho que dar hoje porque eu... Só você ter uma ideia. Como Deus, quando ele veio abolir o sábado, abolir muitas coisas, é por causa do fardo pesado que as pessoas estavam colocando. Um exemplo. Vamos dizer que amanhã domingo é culto das primícias. Vamos dizer que está na lei, no estatuto, né? Todo domingo, segundo domingo do mês, é o dia do culto das primícias. O pastor Manuel precisa viajar, ou não deu, aconteceu qualquer coisa. Esse dia não é mudado? Assim como a ceia também. É a mesma pergunta que cabe para a ceia. Que dia devemos? É o dia que se encaixa melhor para a organização, para a administração. Então, por isso que nós não devemos dizer, está errado porque tem que ser todo domingo, ou tem que ser todo segundo do mês. Não. A questão é tanto que quando se senta numa roda para discutir que dia que devemos dar o dízimo ou a ceia, né, os líderes vão discutir qual é o melhor dia. O melhor dia no caso, por que o segundo dia da semana, o segundo domingo da semana? Pode pensar, não, porque dá mais tempo. Por que no dia 5? Porque não, o pessoal recebe dinheiro no dia 1º, no dia 5, porque no dia 10. Então, vai haver um consenso, uma reunião para discutir qual é o melhor para os irmãos tomar a ceia ou devolver o dízimo. Está entendendo? Então, não se torna obrigatório a data. O que é obrigatório é o tempo. De tempo em tempo. Quando o Paulo falar que o primeiro dia da semana, é porque a organização deles se cabia na semana. Meu irmão José? Do comércio. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu devolvo o dinheiro. Se eu puder devolver a mais, eu estou a menos. Porque mesmo na lanchonete ali é tão movimentado assim.
Agora, se fosse no microfone era melhor, porque, tá entendendo? A não ser que você fizesse essa pergunta. Eu já entendi sua pergunta. A não ser que você perguntasse. Tá entendendo? Pergunta no microfone, que os irmãos também que estão ouvindo talvez tenham essa mesma dúvida. Pergunta aí, filho, para os irmãos. Porque senão, tá entendendo? Quando é uma pergunta rápida, eu repito a pergunta, mas. A pergunta é a seguinte: estava perguntando para o nosso irmão Ismael, que também é comerciante, né? Como ele fazia para administrar a questão do dízimo no comércio, né? Eu estava falando o seguinte, que na lanchonete fica um pouco difícil, em questão até mesmo num dia de domingo. É tanta gente comprar, eu quero um lanche, outro aqui, paga dali, não sabe nem o que vendeu ali, se for um refrigerante ou um negócio, qual for a porcentagem que tirou ou não. Aí na hora eu somo, vamos supor, deu R$200, um exemplo. Mas não sei qual foi a porcentagem, porque assim, a porcentagem do refrigerante é diferente da porcentagem do sorvete, que é diferente da porcentagem de uma bala, que é diferente da porcentagem de um lanche, é tudo diferente. Um é 30%, outros é 20%, outros é 50%, é uma porcentagem diferente. Aí eu fico assim, com uma forma de dificuldade de dizimar, assim, sabe? Mas assim, eu dizimo. Você dizima a questão de fazer o que é alinhado, né? É, um alinhado. É, isso. Amém, ó. Amém. A nossa irmã Magda também tem o microfone para ela. Vamos. É o mesmo problema, só que eu faço. Encosta. Eu vou juntando, entendeu? Isso. Quando chega o dia da ceia, eu junto tudo que eu consegui e tiro a minha porcentagem, porque não tem como saber igual todo, entendeu? Eu não vou tirar a porcentagem de uma escova, a porcentagem de uma hidratação, eu junto tudo no mês e tiro. Isso, exatamente. Praticamente aí você deu a resposta para o Dom. Você perguntou respondendo o Josué. Tá entendendo? A sua pergunta foi uma resposta para o irmão Josué. Irmãos, aguente só um pouquinho, irmão Josué. Assim, você, o irmão Vinícius e a Dom, e a resposta dela. Aqui mais na frente, nós vamos responder isso. Tem aqui a resposta para isso. Tá entendendo? Na verdade, a resposta para isso é o que a nossa irmã Magda falou, é o que ela faz. Só que tem que ter uma maneira mais técnica, né? É isso que nós vamos mais para frente. A sua resposta, aqui na frente nós vamos ver. Isso, exatamente. Irmão, vamos aí para a página. Como é que eu estou aqui? Não, pronto, página 24. Porque assim, irmão, eu quero que os irmãos compreendam que esse estudo sobre o dízimo, ele é mais perguntas e respostas. Quando os irmãos estão perguntando, no caso o irmão Josué perguntou, a irmã Carlinha perguntou, a irmã Magda perguntou, é exatamente perguntas que tem aqui no livro. Tem um exemplo, tem perguntas aqui, por que eu estou passando algumas coisas aqui? Eu analisei esse livro, eu estou vendo as perguntas mais complicadas. E a que os irmãos estão gerando, está fluindo dentro do estudo. Por isso que nós vamos agora para a página 24. Ó, algumas questões. Na verdade, esse texto aqui, esse Mordomia Cristã, nós estamos dando, é como se fosse um resumo. Tá entendendo? De dúvida que nós temos, que na verdade são poucas dúvidas. São poucas dúvidas dentro de uma coisa que nós fazemos mensalmente. Nós sempre fazemos e sabemos como é que fazemos. E eu tenho certeza que os irmãos dão de coração. Agora, surgem perguntas que... quando se surge uma pergunta, é porque tem a dúvida. E se tem a dúvida, é melhor a gente compreender para dar liberalmente de coração. É isso? Fica melhor mesmo quando você faz uma pergunta, você tira uma dúvida sobre aquele assunto que é tão rotineiro, mas que às vezes tem uma perguntinha. Até mesmo os irmãos que estão online, se tiver alguma pergunta, viu? Que o nosso irmão Vinícius já fez uma pergunta, pode fazer, que a gente vai procurar aqui, da melhor maneira dentro do estudo, responder. Amém? Porque o conjunto dessa aula é justamente isso, é tirar as dúvidas e coisas que rotineiras que nós temos aqui. O que é o dízimo? 10%. Aonde deve levar o dízimo? Tem essa pergunta aqui. Na igreja, ou na casa do tesouro. Aí surge uma pergunta. Eu recebi o benefício do governo. Eu posso dar o dízimo porque eu não trabalhei, mas é um benefício que eu recebi. Aí a irmã deu um exemplo do Bolsa Família. Esse tipo de pergunta vai completando o estudo, né? Podemos emprestar o nosso dízimo? Essa pergunta aqui, acho que ninguém nunca emprestou dízimo não, nem né? Mas aqui dentro do estudo tem, na página 24, podemos emprestar o dízimo? Sim. Você pode emprestar o dízimo? Pode. Você pode emprestar o dízimo. Mas vamos lá.
Mas se o fizermos, há duas consequências inevitáveis. Primeira, enquanto tivermos nosso dízimo emprestado, estaremos debaixo da maldição de Deus. Por quê? Se eu emprestar meu dízimo, eu acho que ninguém tem o hábito de emprestar o dízimo não aqui. Mas também tem aquela questão de você segurar o dízimo, você ter... Não, mas vamos aqui, o autor está falando sobre o empréstimo. Se você empresta, você pegou o que não é seu e emprestou para alguém. Você está debaixo da maldição, sabe por quê? Porque você não devolveu na casa do tesouro. Você pegou aquele dinheiro que é da casa do tesouro e pertence exclusivamente à casa do tesouro e você emprestou. Mas o autor diz que pode. Mas se o fizermos, há duas consequências inevitáveis. Primeiro, enquanto tivermos nosso dízimo emprestado, estaremos debaixo da maldição de Deus. E frequentemente, numa situação assim, as coisas vão tão mal que não conseguimos saldar nossos débitos para com Deus. Porque nós somos devedores a Deus. Entendeu, irmãos? É uma pergunta assim, meia... Para nós que não temos o hábito de emprestar, mas a primeira consequência é essa. A segunda consequência, quando recebemos o dízimo emprestado para pagá-lo à igreja, devemos acrescentar a ele o juro que legalmente pode ser acrescentado, pois não emprestamos dinheiro nosso, e sim de Deus. Quando você empresta a Deus não, empresta o seu dízimo, no caso o autor diz isso, são questões que nunca surgiram na igreja, né? Essa questão de emprestar o dízimo. Mas o autor diz que se nós emprestarmos o que não é nosso, o que é de Deus, quando nós recebermos, que também corre o risco de não receber, né? Que aí é que... E a responsabilidade é toda sua. Se não receber, se você dá o dízimo, se emprestar seu dízimo e não receber, a maldição recai para você. Porque você não... Tá entendendo? Você tem que dar um jeito de tirar do que é seu para devolver. A segunda é quando recebemos o dízimo emprestado para pagá-lo à igreja, devemos acrescentar a ele o juro que legalmente pode ser acrescentado. Pois não emprestamos o dinheiro nosso, e sim o de Deus. Aliás, já na palavra de Deus está estipulada a quantia que devemos adicionar ao dízimo em tais circunstâncias. Em Levítico, capítulo 27, esse eu quero que vão ler. Levítico 27, o 30 ao 31. Isso, do 30 ao 31. Lê aí, viu, para responder essa questão. Quando você empresta o dízimo? Na Bíblia tem uma pergunta que, uma resposta que pode... Também, todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe a quinta parte. Se alguém quiser remir, não é isso? Remir? Isso. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe a quinta parte. Irmã Yasmin, o que é a quinta parte de algo? Dos cinco, tirou uma parte. Está correto. Em porcentagem, isso significa quantos por cento? Em porcentagem, transformar isso em porcentagem. Hã? Quem respondeu aí? Hã? Não, vocês estão mais na vacina, né? Então, você tem que acrescentar em cima daquilo 20%. Você pode emprestar seu dízimo, mas quando alguém lhe pagar, você ainda acrescenta e devolve para o Senhor 20%. Então, você viu que não é... Não, do todo que você emprestou. Entendeu? Isso, dos 10% que você emprestou, exatamente. Aí você vai... Você viu que não é um bom negócio emprestar seu dízimo? Porque você... E o seu dízimo não. O dízimo do Senhor... Não, e no caso assim, Maia, só um exemplo. Eu chegar e dizer, o seu tesoureiro da igreja, né? X pra mim pagar um negócio ali do caso me dou você pegar da igreja e me emprestar, não pode fazer isso não. Senão tem que devolver com uns 20%. Exatamente. Não, é assim. Não. É diferente. Se você pede a igreja, aí cabe ao pastor e ao tesoureiro. Tá entendendo? Porque... Não é acrescentar. Nesse caso, não. Sabe por quê? Porque quando o dinheiro cai na mão do tesoureiro e do pastor, a responsabilidade de administrar é do pastor e do tesoureiro. Ele pode até doar. Não tem problema. Ele pode até dar. Ele não vai calcular. Não. Do seu dízimo particular. Exatamente. Empresta para a norma. Isso. Aí a norma tem que devolver por 30, não quiser
É assim, ó, a nossa irmã Carlinha está perguntando se em caso extremo o irmão vai na tesouraria e pede um dinheiro emprestado. Aí ela está perguntando se encaixa essa questão de devolver com 20%. Não, a resposta é não. Porque quando o dinheiro cai na mão da tesouraria, na casa do tesouro, na igreja, pronto, ali quem administra é o pastor e o tesoureiro. Ele pode até doar e pode emprestar. Agora tem que ter. Se é emprestado, é emprestado. Se é doado, é doado. Entendeu? Se é emprestado, é uma coisa. Emprestado, não, pastor. Nos 30 dias eu trago. Se você pediu R$100, você traz os R$100. Tá entendendo? Se você pediu. Se ele disse, não, eu vou doar. Tá doado. Aí o senhor já não. Tá entendendo? O senhor só vai observar. Depois vai dar. De acordo, mas a porcentagem não se encaixa aí. Amém? Alguém da igreja de fora, lá tem uma pessoa que não é crente, é só dar um risco na igreja. Você vai falar que é? Não, Assim, não é correto. Isso aqui eu quero dar, mas para comprar o Não. tratamento do jovem. Isso, muito bem. Assim, ó, tá vendo que as perguntas aqui estão. Tá fazendo o estudo? Boa pergunta, essa daí. A nossa irmã Giolanda está perguntando assim: se é justo, ou justo não, se é certo, alguém, ou da igreja ou de fora, vier dizimar na igreja e dizer, eu vou dizimar, mas esse dízimo eu quero que aplique, vamos supor, na construção da igreja. Eu quero que aplique na compra dos vidros da igreja. Se aplique, não é correto não. Viu? Quem diz, porque agora oferta e doação, aí tá certo, você pode. O pastor não é obrigado a receber sua oferta se você dizer para que é. Se, dependendo como você chega, se você dizer, ó, eu vou ofertar aqui, mas eu quero que pinte a igreja com esse dinheiro. Não. O pastor recebe se ele quiser. Se ele não quiser, ele não recebe. Porque ele não pode, não é quem está de fora que administra, é o tesoureiro juntamente com o pastor. Amém? Então, é errado. Agora, você tem todo o direito, pastor, assim, de opinar. Não seria bom você investir nisso? Aí você tem direito. Aí é um direito que todo membro tem de dar opinião na tesouraria. Tem direito. Isso é um direito, viu? Agora, se você vai ser ouvido ou não, aí é outro caso. Mas que é direito, é. Pessoas sempre no coração, vou ofertar para eles ajudar as crianças da igreja. O pastor tinha que fazer, né? Não, só se o pastor aceitar, ou o tesoureiro. Mas daí é como oferta. Não, entra como oferta, mas quem está de fora ou quem está na igreja não pode jamais dizer esse dinheiro é para aquilo. A não ser que você. Quem administra é o tesoureiro e o pastor. Deixa eu dar aqui uma dica lá. Ali deve ter, Cada departamento tem seu tesoureiro. Aí é fácil de resolver. É só você chegar e dizer assim, ó, irmão, Maia, que é o tesoureiro do Tubarão. Eu decidi o coração de doar X para a festa do Tubarão. Aqui, ó. Eu acho que não tem nada a ver com Não, isso. oferta jamais. Oferta é o seguinte: a questão é claro que ninguém vai dizer. Entenda a diferença. É claro que ninguém. Qual é o tesoureiro, qual é o pastor, qual é o líder financeiro que você. Ó, irmão, eu quero eu vou dar uma oferta para vocês ajudar as crianças. Qual é um líder? Convenhamos que vai dizer não quero. Se for para. Não, eu não quero que quem manda aqui sou eu. Mas só que assim, se o líder chegar a dizer isso, ele tem razão. Agora, no caso de dízimo, ele não pode dizer nada. Ele tem que devolver. Oferta você ainda pode optar, porque é uma questão. Tá entendendo? Agora, no caso de dízimo, irmão, você pode opinar o pastor depois. Pastor, eu gostaria que aquele. Assim, é possível, pastor? Se o pastor dizer, não, porque a igreja tem outras prioridades. Porque quem sabe das prioridades é quem administra a igreja. Entendeu? Hã? É porque. Isso. Uma reunião e eu participava por vocês. Eu estava na advogada. Aí eu fiz uma reunião lá, já eu vi a necessidade da igreja de instrumento. Voltando lá, daí precisava de uma bateria, um negócio. Aí eu fiz uma reuniãozinha, né? Passou e tudo. Aí eu queria, igual eu passei. Eu tô minha vontade assim, ver né, a boca aí. Tô entendendo isso. Todo mundo me acesso lá e de acordo lá com o pastor.
O irmão José está falando, eu tenho que falar aqui porque os irmãos que estão ouvindo, eles sempre querem saber a opinião dos irmãos. O irmão José está perguntando assim, que dentro do que a nossa irmã Giolanda perguntou, e eu respondi que é errado, a pessoa dizer, não, meu dízimo eu quero que compre os instrumentos, eu quero que pinte a igreja, é errado. O irmão José disse que uma vez fez isso, né? Recebeu do trabalho e fez uma reunião com quem? Não, o pastor estava presente? O tesoureiro estava presente? Houve um consenso, tá entendendo? O pastor aceitou, é o que eu digo. Se o pastor aceitou, não fazia. Tá entendendo? Porque quem administra é o tesoureiro, principalmente o tesoureiro, junto com o pastor. Tá entendendo? As finanças. Então você pode opinar, é o que eu falei, você pode opinar. Você pode dar uma ideia. Agora, irmão, se o pastor dizer não, irmão, glória a Deus, abençoe o teu pastor. Você não pode amaldiçoar o pastor porque não quis comprar uma guitarra com seu dízimo. Você é que vai estar recebendo a maldição. Mas aí é a questão do dízimo. Aí do dízimo de oferta. Eu senti no meu coração de doar segundo saco de cimento para a obra da Lagoa Branca, ou da Água do Potássio, que está precisando. Não, é a oferta, exatamente. Aí eu disse, não, pastor, eu vou doar tanto saco de cimento. E o pastor disse assim, não dá, eu não posso dar. Não, é claro que ele vai aceitar. Se está fazendo uma obra e você quer doar o cimento, é claro que ele vai aceitar. Ele não vai aceitar se ele não estiver fazendo uma obra e você querer doar cimento. Aí ele vai dizer, para que eu quero esse cimento? É questão administrativa. É oferta, assim, voluntário, você pode. Um exemplo, como é que se doa? Pronto, o pastor lançou aí o projeto das janelas da igreja, né? Todo mundo, não, ó irmão, quem puder ofertar, ele não disse, olha do seu dízimo, ele disse, quem puder ofertar uma janela, as pessoas chegaram, ó, eu vou dar esse dinheiro, eu não quero dar a janela não, mas eu vou dar o dinheiro. É questão administrativa, vai caber, tá entendendo? Mas o que diz respeito ao dízimo, não. E a oferta também, um exemplo, se a administração da igreja, que não vai acontecer isso, mas se ele dizer não, tem que respeitar a opinião do tesoureiro, tá entendendo? A questão de autoridade. Irmão, vamos aqui para a página 28 ou 27. Isso aqui ele tem outra pergunta. Ele perguntou assim: a oferta correta tem algo a ver com valores? Pois já ouvi alguém falar que quem dá apenas moedas é melhor não dar nada. Amém. Irmãos, a pergunta do irmão Vinícius. Ele está perguntando se a oferta tem a ver com valores. Não tem não, oferta. Você vê, só o que tem a ver com valor. Viu, irmão? Só para os irmãos entender uma coisa, o que é oferta e o que é dízimo. A pergunta dele é boa porque ele perguntou de valores. A oferta tem a ver com valores? Não tem. Só o que tem a ver com valores é dízimo. Se você pegar na Bíblia, do início ao fim, onde fala sobre dízimo, você vai falar, dízimo. Amém? Dízimo fala a quantidade, estipula. O Senhor é uma coisa que o Senhor estipula. A fé, o Senhor não estipula o tamanho da fé, não estipula o tamanho do amor, porque não tem como medir. O Senhor não estipula a oferta, o Senhor não estipula... Amém? Não, na questão deles ali, a questão de Caim e Abel era oferta. Era oferta. É assim, você que é pregador, fala assim, cara, não segura o dinheiro. Ele é amante do dinheiro. Isso, é. Então, por ele ser amante do dinheiro, ele tem condição de dar uma oferta dessa. Chega ali na carteira, tem várias notas de R$100, o cara tira R$1. Isso. Aí eu acho que, sim, será que Deus não vai aceitar, mas... É aí, José, é aí onde nós vemos a diferença de Deus. Como Deus é justo. Aí deu indo ali o pinha, depois a casinha, a redinha... Só o que os irmãos têm que entender, assim, isso é bom, porque essa pergunta do irmão Vinícius foi ótima. E essa... Por quê? Nós temos que entender que Deus só quer o que é dele. Irmão, se você tiver 1 milhão e você der uma moeda, Deus não vai se importar com isso, não. Está entendendo? Deus não vai se importar. A questão é que daquele 1 milhão você dizimou, você deu. É quando eu falo para o irmão Vinícius, que perguntou, não tem a ver com valores. Quando entra valores, é questão do seu coração, de você querer dar. Tem pessoas que ofertam mais do que dízimo. Tem pessoas que não ofertam. Ou oferta a moeda,
Ele sentiu no coração fazer. Onde é que está na Bíblia que Deus condena o homem porque deu 2 moedas ou 1 moeda? Não tem. Os irmãos estão enganados. Quando você lê aquela passagem da viuvinha e dos homens, não, pelo contrário. O Senhor já estava dizendo que ele não quis expressar que aqueles homens estavam errados. Ele quis expressar que a mulher estava certa. Entendeu, irmãos? Aí vem o pregador e diz, irmão, você que tem 1 milhão, ou tem notas de 100, aí escolhe lá uma moedinha, você vai para o inferno. Não, quem disse que vai para o inferno? Não, assim, Não, assim, sim, qual a questão? Você está errado por quê? Agora, se não pagar o dízimo, vai para o inferno. Nós vamos até ler aqui. É oferta. Porque... Não, exatamente. Mas porque ali o estipulado de Deus ainda não estava estipulado, tá entendendo? É a questão do batismo. A questão do batismo. Hoje, para você entrar no céu, tem que se batizar. Outrora, lá no Velho Testamento, não tinha. Tá entendendo? Você vai oferecer uma coisa a Deus estragada? Então, mas quando se estipulou que era necessário os 10%, aí então, quando tem a lei, há o pecado. Tá entendendo? Então, irmão Vinícius, na questão de oferta não tem valores. O que tem valor é estipulado na Bíblia. Muitos pregadores podem ir por outras vertentes, mas está errado. Muitas vezes a pessoa quer enfeitar uma pregação, não, mas está errado. Nós temos que... Irmão, se eu não der o dízimo, eu vou para o céu? Vai para o inferno. Aí se eu posso dizer, irmão, e se eu não der, eu sou um homem rico e der uma ofertinha pouca, eu vou para o céu? Não tem resposta para isso. Não, vai, você paga o dízimo? Vai, porque a Bíblia fala, exemplo aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui fala sobre o dízimo. Ó. Qual é o resultado de não pagarmos o dízimo? Em Malaquias 3,9 lemos: com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, nação toda. E a Bíblia diz que os ladrões, os feiticeiros não entrarão no reino do céu. Então, baseado nessa palavra, eu posso dizer: vai para o inferno. Entendeu? Não é questão de dizer, não, rapaz, eu não pago mais. Não, vai para o inferno. Mas aquele seu trabalho, né? Não é uma questão do teu trabalho, é de quem é abençoado. A questão de dízimo não é questão de... Não trabalha. Quem não tem renda não paga, porque não tem renda, tá entendendo? Aí vai para o céu. Amém, mano? Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui dar um pulinho na página 27. Tem uma pergunta aqui muito interessante. A pessoa que é demitida da empresa e coloca a empresa na justiça para ganhar os tempos, precisa dar o dízimo quando ganhar a causa? Amém. Glória a Deus. Mas se for menos de 3, irmãos, dentro dessa pergunta do irmão Senhor, ele perguntou se a pessoa sai de uma empresa, coloca a empresa na justiça, se ela precisa pagar o dízimo, né? Amém? Eu gostaria, assim, que os irmãos prestassem bem atenção na aula, porque vocês estão vendo que eu estou pulando aqui algumas... Mas cada comentário, cada pergunta é importante. A pergunta do irmão ao Senhor foi essa. Talvez é a sua, ou talvez um dia vai ser a sua. Ele perguntou, a pessoa está empregada, recebe R$1.000. Estou só, assim, aperfeiçoando o que ele falou. Recebe R$1.000 mensalmente. Ele sai da empresa e recebe dos tempos dele R$10.000. É os tempos dele. Ele recebeu. Aí ele achou que não é justo. Ele acha que deveria receber 20 mil. Não, aí ele recebeu, pagou o dízimo, né? Aí ele abre uma ação contra a empresa. Né? Move uma ação, né, irmã Yasmin? É mover, né? Não é abrir, não. É mover uma ação, né? Irmã Yasmin que já trabalhou com advogado. Ele move uma ação. Ela move uma ação contra a empresa, justificando, alegando que, um exemplo, recebeu 10 mil, mas que acha que merece mais 10 mil. Aí ele perguntou se ele ganhar essa causa, receber os 10 mil, se ele deve pagar o dízimo. Deve sim. Sabe por quê? Um exemplo. Porque se ele acha que merece ganhar mais 10 mil, é porque ele acha que trabalhou para aquilo e merecia aquilo. Então é uma coisa que ele acha que tinha o direito daquilo. Então quando ele recebe, ele tem que dar. Por quê? Porque é um direito que ele acha que tinha. Se ele tem direito, ele tem obrigações. Porque a Bíblia diz, de tudo que você receber, tá entendendo? Tem que pagar o dízimo. Então é necessário pagar o dízimo. Porque você ganhou uma causa. Uma causa de quê? De algo que era seu. E o que é seu foi o Senhor que concedeu. O salário. Amém. Obrigado.
Tá entendendo? Então, tem que pagar. Irmão, tudo que vier às nossas mãos, ou pelos nossos esforços, ou não pelos nossos esforços, tem que se devolver o dízimo. Entendeu? Tudo. Não existe regra. Dízimo é 10% daquilo. Irmãos, Levítico, Levítico quanto? 30, 27. 27, do 30 e o 31. Lê novamente, para responder assim. É 27, né? Lê novamente. Irmãos, presta atenção aqui, viu? Isso. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Amém? Os irmãos estão dispersos. Amém? Glória a Deus. Irmão, eu acho que eu vou voltar atrás, eu vou colocar uma prova. Não, é sério, porque muita gente quer facilitar, mas quer, na verdade eu não quero só passar, eu quero que os irmãos compreendam e entendam. Amém? Eu quero que os irmãos compreendam e entendam. Não é só para o irmão chegar aqui, o irmão Ismael passar uma... irmão... é bom que o irmão Ismael, a avaliação dele não vai ser uma prova. Os irmãos muitas vezes se preocupam com a prova e não se preocupam em aprender. Assim, entre aspas, entenda o que eu quero dizer. Tem que se preocupar em estar ligado no que está sendo falado. Amém? Senão, que valor tem, né? Você está fazendo parte desse IBA. Amém? Então, o que o nosso irmão leu aqui, de todas, dos cereais da terra, como foi lido, ele lê novamente, irmãos. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Amém? Tá dizendo, de todos os dízimos, as dízimos, né, que tem dos cereais, dos legumes, de tudo que a terra produz, é do Senhor e é sagrado, e é santo. O dízimo é santo. De tudo que vem à sua mão, quer por seu trabalho, quer por benefício, é do Senhor. O dízimo, os 10% é do Senhor e é santo. Então ele vai requerer. Está entendendo? Ele vai requerer. Amém? Eu pedi para os irmãos ir para a página qual? 27 foi? Isso é o 7. Pode o 7 aí, ó, 27, o tópico 7. Pode alguém esperar para pagar o dízimo depois que não tenha mais nada? Mais dívida? Mais dívida? Quem fizer assim enfrentará uma situação difícil. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. 9/10 de nossa renda com bênçãos de Deus são muito mais do que os 10/10 com a maldição de Deus. Se Deus estiver sempre recebendo suas primícias, você será abençoada. Mas se for o contrário, o médico, o hospital, a farmácia e a oficina tomarão conta de tudo, de todo o seu dinheiro. Aqui é questão da maldição. Foi bom ele falar aqui porque teve um comentário aqui na aula passada sobre assim, eu dei um exemplo. Não, tem pessoas que acham assim, que você vai e tira R$1.000 de pagamento, aí você tem que tirar logo os 10% e já botar no bolso separado. Eu falei assim, eu não quis dizer que isso não é correto, que os irmãos possam compreender. Tá entendendo? É uma questão de entender o que é que... Deus não quer isso. Deus quer o teu compromisso no coração. Entendeu? Agora, irmão, se você faz isso, glória a Deus, é um papel, você está mostrando ser zeloso, você quer mostrar para Deus que é zeloso, que tira ali. Mas se você não tirar, na sua mente já está. É só 900 seu. O 100 é do Senhor. Você não pode apagar suas dívidas com R$1.000 e dizer, agora eu me ferrei, agora eu só dou outro no outro mês. Aí é outra coisa. Entendeu? Na verdade, isso é o certo, mas não é obrigatório. Exatamente. Porque Deus, primeiro, antes de o Senhor alcançar você tirando lá os 10, Deus está alcançando o teu coração. Não, rapaz, eu sei que 100 é do Senhor. Tem pessoas que tiram. Tem pessoas que se faz, sabe o quê? Já contaram o testemunho aqui. É errado? Não é. É correto. Tem pessoa que, quando ele recebe um dinheiro, tem aquelas notas amassadas, tem pessoa que procura a nota mais nova para tirar para o Senhor. Isso é um zelo, isso é bonito. Mas isso não quer dizer que quem não fez isso vai entrar no céu, não. Quem tirou a nota rasgada, a nota... Irmãos,
É isso que Deus veio tirar, foi um jugo pesado de nós. Tá entendendo? Aí o irmão tirou ali 2 notas de 50, exemplo, eu estou usando R$1.000 porque fica melhor a gente trabalhar. O irmão tem aquela nota que está estralando, o irmão tira. Botou ali bonitinho, esse é meu. Aí o outro irmão vai lá, recebe, aí pegou ali aleatoriamente, né? Assim, pegou aquela nota que estava amassada, é o dízimo do Senhor. Aí, quem mais o Senhor se agrada? De quem der a nota que está... Não é assim não, irmão. O irmão, quando trabalhou o mês todo, ele está trabalhando, glória a Deus que eu tenho meu pagamento 10% já é do Senhor, ele já tirou no coração. Quando ele pega o dinheiro, é só para afirmar a sua fé, entendeu? É para comprovar e materializar a sua fé. E também, mas se a ideia de eu tirar isso primeiro do Senhor, isso aí faz, porque quem trabalha em firma já vem do seu salário. Ainda tem descontado, ainda tem, exatamente. O plano de saúde, tu vem tudo descontado primeiro. Não é a primeira parte nunca. Exatamente. Então, dentro do dízimo, agora se você faz isso, eu particularmente, eu não tenho esse hábito. O meu hábito é de dizimar na casa do Senhor. Mas quem tem esse hábito, glória a Deus, é questão de organização. Você gosta de ter o zelo, é bonito, mas pergunta a quem você está devendo. Pergunta a quem você está devendo. Se ele só quer receber se for uma nota nova. Ele quer receber. Exatamente, né, José? José, tu recebe lá só se for nota daquela que estrala ou não? Nossa, rapaz. Ó, um exemplo. Tem pessoa no meu comércio. Um exemplo. Tem pessoa no meu comércio que vai e me paga. Pra você ter uma ideia. Tem pessoa que vai. Vai no meu comércio e me paga uma nota rasgada. Faltando um pedaço. Eu recebo. Já pra eu, se por algum acaso, se eu for passar um troco, se aquela nota tiver rasgada, a mesma nota que tiver rasgada, eu não passo. Sabe por quê? Porque se eu pegar aquela nota rasgada e for depositar no banco, que nem a gente faz depósito, o banco não quer saber se está rasgado, não. Ele conta do mesmo jeito. Não está entendendo? O banco, né, que deveria exigir, ele paga. Mas se o exemplo, você vai na minha loja, eu te dou uma nota rasgada, essa aqui está rasgada, eu não quero não. Eu não quero confusão com você, irmão. Mas eu sei que eu pego aquela nota, as notas rasgadas que eu recebo, que sempre vem pelo meio, eu já separo elas dali. E deixo ali. Aí o que acontece? Quando eu for fazer meu depósito, eu coloco, o banco não quer saber se está rasgada ou não, se está rasurada. Não, ele quer saber que o valor está lá, R$100, R$50. Entendeu? Irmão Magno? Se acontecer, a pessoa vai aquele dinheiro, e quando você for pegar, não está lá, e aí? Não, nesse caso aí... Aí eu vou prestar conta com Deus? Não. Né? Sabe por quê? É diferente. Foi uma coisa que não foi. Sumiu. Tá entendendo? Às vezes é uma prova que você está passando, mas você não é responsável por aquilo. Tá entendendo? Você não é responsável pelo que não está na sua mão. Você é responsável se gastar, tá entendendo? Porque sumiu. Deus não quer esse fardo pesado. Você tá entendendo? Deus não quer esse fardo pesado para você. Você juntou, Deus viu, não. Tá entendendo? É semelhante. Aquele texto da Bíblia diz: vinde bendito do meu Pai. Aquele texto que fala: quando eu estava nu, tu me vestiste. Quando eu estava com sede, você me. Aí diz: mas Senhor, quando foi que eu fui no presídio te visitar? Quando foi? Tá entendendo? Mas quando nós fazemos a obra do Senhor, o Senhor vê como isso. Quando você tira ali e sumiu, o Senhor alcançou teu coração primeiro do que isso. Agora, se você guardou e se apertou, teve que pagar uma dívida, você pode me perguntar: não, irmão, eu estava guardando para dar ao Senhor, mas eu me apertei, chegou o fulano de tal lá, que eu estava devendo, aí eu tive que dar. Irmãos, aí já é pecado, aí Deus vai requerer. Não, e se você paga, mas no outro mês, você tem que dar o dobro, que nem foi a pergunta da nossa irmã, que né, Deus, você não pode dar mas nesse caso aí, tá entendendo? Olha. Pode. O obreiro ao senhor, ele perguntou: quando devolvemos o dízimos e a oferta e não vemos nada na igreja, devemos questionar ou ficar quieto? Não. Você pode questionar por ser questionador, assim, não, é claro que ninguém vai querer, né, assim, mas não vou dizer que é correto você ficar, você pode ficar quieto, você pode questionar. Agora, se você não obter a resposta correta, não se preocupe. No caso dessa pergunta, tá vendo que o estudo é isso? Você pode ver que tem 1001 perguntas. Poderia acrescentar mais uma pergunta. E olhar se ela não está aqui. Ela está, exatamente, no 17, né? Pois pronto. Porque quem administra, irmão, quem vai dar conta
Você não pode... O exemplo, só para você pegar o exemplo do irmão Alcino, né? Que ele deu essa pergunta. Você pega os 10%, você leva até a casa do tesouro. Você... O fato de você devolver lhe isenta de qualquer culpa. Entendeu? Não. E outra, na verdade, não é seu. Tá entendendo? É aí onde está. Não é... É parecida essa pergunta, 17 diz assim: eu sou um dos maiores dizimistas da igreja. Isso é. Minha palavra sobre as finanças da igreja não deve ser a que mais pesa? Exatamente. Não é a mesma pergunta? É a mesma pergunta, ó. Não, porque as escrituras nos ensinam que mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12:48. Vamos ler, aí só o texto aí. Não precisa nem ler, que o texto é isso aí. Aquele que dá o dízimo maior da igreja. Joga aqui para a pergunta do irmão ao Senhor. Aquele que dá o dízimo maior da igreja não deu mais do que o que dá o menor dízimo. Pronto. Assim. É paralela a pergunta dele, né? Mas nós vamos... Se é que ambos deram proporcionalmente a sua renda. Aliás, aquele que dá o menor dízimo, em proporção ao pequeno salário que recebe, sacrifica-se mais para dar o dízimo do que o que recebe gordas quantias mensalmente. Apenas por uma pessoa Jesus louvou. É isso aqui, ó. Apenas, talvez até só para comentar. Ó. Talvez apenas por uma pessoa louvou Jesus. Jesus louvou por ter dado o dízimo, que foi a viuvinha, não é isso? A irmã Carlinha já gosta. E essa foi a viúva pobre. E isso porque ela deu tudo o que possuía, e não apenas o dízimo. Você está entendendo? É aqui onde os irmãos... Quando você lê a palavra da viuvinha aí, daqueles ricos, está entendendo? Que eles ofertaram, que eles dizimaram, ele não estava errado, não. O que o Senhor quer colocar, o que o Senhor chamou a atenção do Senhor, não foi porque a viuvinha deu o dízimo, não. Vocês irmãos sabiam disso? Acho que é porque ela deu dízimo? Não. O Senhor louvou ela, ou melhor, se agradou dela, assim. Não é que o Senhor se agradou mais do que os outros, é que o Senhor viu uma fé tamanha nela, porque ela deu tudo o que tinha. Entendeu? Sim, aí voltando aqui na questão do irmão ao Senhor, nós devemos questionar porque nós somos membros, nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja. O que é a igreja? Uma reunião de indivíduos, está entendendo? Nós temos o direito de questionar. Nós temos todo o direito. Agora, que a pergunta dele é se nós temos o dever de questionar, né? Repita aí a pergunta do irmão ao Senhor, por favor. Vamos ver a pergunta dele. Quando devolvemos o dízimo e a oferta e não vemos fazer nada na igreja, devemos questionar ou ficar quieto? É isso. Se você quiser questionar, questione. Agora, se esse questionamento for destruir a tua fé, é melhor você ficar quieto. Porque eu te digo, quem administra o dinheiro é o tesoureiro, juntamente com o pastor. Não, é porque é um livre-arbítrio, a pessoa tem o direito, tá entendendo? Não, exatamente, é. Não é. Se você tem alguma coisa na sua, eu não posso dizer, mas eu não depende. Exatamente. Mas como nós vivemos em... Eu discordo pelo seguinte, porque, claro, nem é meu que dei e nem é de quem está cuidando, é do Senhor. E a ordenança dele é para que haja mantimento na casa. Se eu não estou tendo mantimento na casa, eu tenho direito. O netinho me dá o dinheiro para a feira. Aí, porque o dinheiro é dele, mas aí ele quer ver a vida de casa. Se ele chegar e não achar, ele vai fazer eu ficar calado e morrer de fome. Eu acho que deveria dar. Fique quieto, mas não dá. Amém? Faça seu parecer aí, irmão José. Assim, eu acho que ele deveria fazer assim. Aplicar a justiça. Não, exatamente. Não, quando eu falo que pode questionar, José, se entenda. Quem for... Tem pessoas que questionam achando que deu. Que tem que fazer, exatamente. Assim, tem pessoas que sim, eu dei meu Deus, eu quero saber o que você fez. Tem pessoas que questionam desse jeito. Tem pessoas. Então, é questionamentos e questionamentos. Esse daí já não... Isso. Não, Então, assim, é porque... Só para os irmãos ter... Olha o que eu falei aqui, viu? Dentro da resposta do irmão ao Senhor. Olha o que eu falei. Se você vai ao seu pastor e questiona, você não está vendo sendo aplicado na igreja, né? É a pergunta do irmão ao Senhor. Ele só perguntou se tem o direito de questionar. Só isso. Ele não quis saber se o pastor que não está fazendo está errado. Não sei se essa é a intenção dela pergunta, mas dentro da pergunta dele é só se ele tem o direito de questionar. O que eu quero dizer para você, você tem o direito de questionar. Agora, se você for questionar e dar resposta
que vier da parte do tesoureiro do pastor não for agradável a você e você cair, o responsável por essa queda é você mesmo. Não é o pastor. Não, sabe por quê? Porque o pastor é o tesoureiro, né? A gente usa pastor e tesoureiro. Porque quem administra é o pastor e o tesoureiro e a comissão. Tá entendendo? Então Deus dá esse direito aos administradores. Então, você pode questionar, é o que eu falei, você pode opinar, pastor, rapaz, meu dízimo esse mês foi alto, eu paguei aí 2.000 de dízimo. Pastor, você acha que não era bom aplicar ali naquela obra assim? Você pode, é seu direito. Mas se o pastor diz não, tem outras prioridades, irmão, o seu dever é... tá bom, pastor, é isso. Então você tem o direito de questionar, você pode questionar porque nós temos livre-arbítrio de questionar, entendeu? Muitas vezes nós questionamos, Senhor, por que eu estou passando por isso? Nós questionamos ao Senhor, nós vamos questionar o homem. Agora eu te digo, se você chegar e o pastor ou o tesoureiro te der uma resposta que você não está esperando, se você fraquear ou cair por causa disso, a responsabilidade é toda sua. Porque o Senhor não lhe dá o direito, não nos dá o direito de administrar o dinheiro da igreja. Porque o dinheiro da igreja que administra é a tesouraria. Amém? Os irmãos não deram toque falando de dinheiro. Amém? A irmã assim também, é? Amém? O irmão Vinícius tem outra pergunta, mas depois do intervalo. Amém? Glória a Deus. Depois do intervalo nós vamos concluir. Em nome de Jesus. Pequeno 10 minutos aí para o intervalo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Voltamos do intervalo. Graças a Deus. Vamos para finalizar essa etapa, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O nosso irmão Rafael vem aqui, que ele vai repetir as perguntas, mas para a gente poder responder, depois a gente... Irmãos, vamos para a página 28. Página 28. Daqui a pouco você faz as perguntas, viu? Que tem aí. Você repete. Amém? Página 28. O item 10. Esse aqui nós já falamos, mas... Tá aqui novamente. Quem deve pagar o dízimo? O salvo e o não salvo. Igualmente. A diferença é que o não salvo... presta atenção à questão, porque tem pessoas que pagam o dízimo assim, pessoas que não são crentes, e até crente também. Qual é a intenção? E Deus cumpre a palavra dele. A palavra que Deus profere em relação a devolver o dízimo, ele cumpre. Quem deve pagar o dízimo? O salvo e o não salvo, igualmente. A diferença é que o não salvo, pagando o dízimo, em troca recebe apenas bênçãos temporais aqui na vida. Tem pessoas que não são crentes, que dizimam e são abençoados, que prosperam. Só isso. Enquanto que o salvo obtém dupla recompensa em seu investimento. Recebe sua recompensa tanto aqui na terra como lá no céu. Porque está juntando tesouro nos céus, onde nenhum banco pode falir ou quebrar. Amém? Ou exemplo, se eu for fazer uma prova, essa pergunta aqui pode ter certeza que eu ia bolar ela, tá entendendo? Ela iria cair. Tá entendendo? Agora, o 12. O pastor deve pagar o dízimo? Sim. Os levitas que recebiam deveriam, nos seus turnos, pagar os dízimos de seus ordenados. Esse nós vamos ler. Vamos ler do Novo Testamento, Hebreus 7:9. Então, todo pastor, quem recebe da igreja, às vezes, não, eu já recebo da igreja, eu não vou pagar o dízimo que eu já estou recebendo dos dízimos. Não, pelo contrário, ele tem que receber, ele tem que devolver o dízimo. Amém? Ainda tem o dízimo dos dízimos, exatamente, que é o que sai da igreja. O pastor, quer dizer, no nosso ministério é assim, os pastores e os obreiros, o dízimo deles vão para a sede, né? Ou para o distrito. Não fica aqui, não. Pode ler. E por assim dizer, de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Exatamente. Aí está claro, né? Que tem que pagar. Os levitas, os sacerdotes, mesmo que receberam o dízimo, pagaram o dízimo, porque é isso que eu digo. É dentro daquela pergunta que, eu devo dizimar sobre isso, sobre aquilo. Então, até quem recebe o dízimo tem que pagar o dízimo. Amém? Vamos aqui para a página 31.
Seria o 17, né? Que a nossa irmã se referia. Mas vamos ler o 16 aí. Vamos esclarecer um pouco o 16. A oferta voluntária não seria mais aceitável ao homem do que ao dízimo e as ofertas regulares? Ou seja, aqui é uma pergunta que o autor está... Uma interrogação. Não seria mais interessante a oferta voluntária? Não é dar o que quiser. Não é dar quem quer. Quando quiser e o que quiser. Entendeu? É isso que o autor... No caso, algumas igrejas fazem isso, né? Algumas igrejas tradicionais fazem isso. Pode ser mais aceitável, mas não será mais prático. Poderia ser aceitável. Entendeu? Você poderia dar até mais do que o dízimo, mas não seria prático. Agora é uma questão administrativa. Ó. Por quê? Pode ser mais aceitável, mas claramente não é melhor eu dar o que eu quero, o que eu posso, na hora que eu quiser. É até compreensível, só que não é prático. E isso por quê? Se fosse a oferta voluntária, só seria dada quando as pessoas sentissem necessidade de ofertar ou desejá-la, ou sentir o desejo de fazê-lo. Ora, tanto a igreja como o Estado não pode ser sustentada convenientemente por oferta desse tipo. Imagine se o Estado, porque você sabe... É uma pergunta que eu vou fazer aqui, mas não é nenhuma pergunta, é só uma afirmação. Qualquer governo, qualquer Estado, qualquer país, ele vive do que você paga? Ele não vive dos próprios recursos, mas dos nossos impostos. É o que o autor está dizendo aqui. E é estipulado, né? O governo taxa. O governo não é 5% para isso, 8% para... São tantos impostos no Brasil, principalmente. Por quê? Porque se o governo dissesse, olha, vocês trabalhadores, vocês só paguem mesmo voluntário, quando vocês quiserem, me diga aí, irmão. E nessa crise agora? Porque aí é que não... Ninguém é oferta. Por isso que o dízimo tem que ser pago regularmente. Mas tem país que paga imposto né? Não, na proporção. Isso vai de administração para administração. Mas todo país paga imposto. Agora tem uns que pagam, vamos supor, você paga 40% do seu salário. Tem uns que pagam 30%, outros pagam 20%. Aí O Brasil é o país um dos maiores. maior que paga imposto, que é o mais pobre. Exatamente. E para você ter uma ideia, exatamente. E para você ter uma ideia, é o que mais paga imposto, é o mais pobre, é um dos mais pobres, o país, o Brasil. É um dos que mais paga imposto, é o mais pobre. E o que acontece? Mas tem que ser... E o dízimo não. E os impostos não deixam de ser pagos. E o cidadão, querendo ou não querendo, tem que pagar os impostos. Tá entendendo? E dependendo de qual tipo de imposto você não paga, você pode ir até preso. Né? Você pode ir preso. Principalmente se você for querer sonegar imposto, você vai preso. Então, isso é questão de quê? É porque o governo é ruim? Porque se o governo não fizer isso, irmão, não vai ter administração, não vai ter como ter recurso. Assim é na igreja. Aqui, vamos prosseguir aqui, ó. Tanto a igreja como o Estado não pode ser sustentada convenientemente por oferta voluntária. Não pode ser. Suponhamos que todos os impostos fossem abolidos e os coletores fossem apelar ao patriotismo do povo, a fim de que comovesse o povo e o levasse a pagar espontaneamente uma contribuição ao Estado. Essas nações se tornaria a mais tola do mundo todo. Assim é a igreja. Se a igreja ninguém pagasse o dízimo, seria a mais tola do mundo todo. Entendeu? Aí você diz, mas a igreja não paga dízimo. Irmãos, eu quero ver, dar voluntariamente, se passar um ano sem ofertar. Imagina aí, de alguma maneira é obrigado a ofertar. E pelo contrário, o Senhor já nos tira esse peso da obrigação nossa de ofertar, porque Ele estipulou o dízimo. Você está entendendo? E agora imagina uma igreja dessa passar 6 meses sem ninguém ofertar. Não existe. Não existe. Não existe a igreja. Corta a luz. Né? Como é que vai comprar produtos de limpeza? Como é que vai pagar a conta d'água? Então, de alguma maneira é estipular. Tem que se estipular. Se isso é tolice quanto ao Estado, como esperaríamos que Deus nos tratasse de adotássemos o método de
da indiferença? Do dar quanto poder ou quando sentir a necessidade, tanto do dízimo quanto das ofertas regulares para a igreja. A mesma igreja pela qual o Senhor Jesus deu a sua vida. Estou certo de que isso seria até um insulto à inteligência de Deus. Irmão, nós temos que entender que o dízimo é um plano financeiro para a igreja de Deus. Irmão. Já pensou se nós não tivéssemos um plano financeiro, se o Senhor não tivesse estipulado, talvez nós seríamos, como nós, no início, nós éramos chamados de igreja de meninos, de mendigos, porque no início foi difícil. Mas você vê, hoje nós estamos chamados a igreja dos ricos. Por quê? É por causa que tem os dízimos, tem as ofertas. Imagina aí, no início da obra aqui, que eu era chamado de a igreja dos meninos, dos mendigos. Porque naquele tempo era difícil, a igreja está se organizando. Mas a igreja foi entendendo o plano de Deus, Deus foi abrindo as portas conforme o dizimar dos irmãos, está entendendo? E o trabalho dos irmãos. E hoje, graças a Deus, é considerada a igreja dos ricos. Aí, qual é melhor? Ser chamada de igreja de rico ou de mendigo? Pronto, então isso responde. Como é? Não, mas aí é porque era. Até o Deus que fala a igreja tá dos meninos, não fala das meninas. Que as meninas. Pronto, agora aqui, ó. Nós temos aqui, vou responder a primeira pergunta do irmão Vinícius. Viu, irmãos? A pergunta do irmão Vinícius foi essa. Olha a pergunta que o irmão Vinícius fez. Repeta aí. Irmão, presta atenção, por favor, irmão. Presta atenção aqui, ó. Eu moro com os meus pais e eles não são crentes. Eu devo dizimar de acordo com o que eles me dão, como, por exemplo, alimentação e outras coisas necessárias, como água e luz. Olha o que diz aqui, ó. Irmãos, o Senhor, ele não veio para ser pesado a ninguém. A ninguém. Um exemplo. Se você, no caso do irmão Vinícius, como ele falou, e muitas vezes são perguntas que muitas vezes nós não queremos fazer, mas na verdade existem dentro de nós. Nós temos que ser, né? São perguntas que muitas vezes nós não fazemos, mas existem dentro de nós. A pergunta dele. Sim, e aí? Boa pergunta. O que é que você faz? Você que recebe, você é sustentado pelo pai, pela mãe. Aí ele perguntou, minha roupa, meu alimento que eu como, que a Bíblia diz que nós temos que dar, de tudo que nós recebemos nós temos que dar. É uma pergunta que muitas vezes nós queremos fazer e não fazemos, colocamos lá escondidinho, porque às vezes pensar, os irmãos vão. Se é que devemos pagar. Aí na página 33, os irmãos abrem aí na página 33. Uma coisa eu vos digo, o Senhor não veio para ser pesado a ninguém. Mas nós vamos responder. Página 33, o tópico 22. Está escrito assim, irmão Vinícius. Porque o irmão Vinícius também está sem apostila, né? É tanto que amanhã nós vamos ter que enviar uma apostila para ele estudar e para ele fazer o questionário dele, amém? E a irmã Magda, a irmã Madalena também. O tópico 22 diz assim: devemos pagar o dízimo dos presentes e da herança? Olha a resposta. Se é que devemos pagar o dízimo de tudo o que recebemos, então certamente devemos pagar o dízimo de tudo aquele que nos vem à mão, sem que nos tenha custado dinheiro nosso. Vamos lá. Como pode alguém que não tem renda certa pagar o dízimo? Se não há renda, é aquilo que a irmã até me perguntou, não foi a irmã? Foi a primeira pergunta aqui. Se não tem renda, não tem pagamento, irmão. Se você não tem renda, não tem pagamento. Então, paga o dízimo de tudo o que ele vier à mão, no momento em que receber, seja o que for ou quando for. Aqui já respondendo a pergunta do irmão Vinícius. Ó. Se não há renda certa, então paga o dízimo de tudo o que lhes vier à mão, no momento em que receber, seja o que for e quando for. Não é inviável. Logicamente, administrativamente, uma pessoa é de menor, ou está dentro da casa dos pais, vou colocar de menor. Irmão, eu já tenho mais de 19. Não. Aí teu pai que paga. Você está sendo mantido, como é que você vai pagar dízimo que você não. Você recebe uma blusa, você recebe uma farda, você recebe um calçado, você come, né?
pagar dízimo, você está sendo mantido. O Senhor não veio para ser pesado a ninguém. Você não, está entendendo? Você é uma pessoa, você ainda não é responsável por você. São seus pais que são responsáveis por você. Agora eu te digo, se teu pai, tua mãe, diz, olha filha, aqui está uma mesada. Aí pronto, aí meu amigo. Aí você já tem que pagar. Tá entendendo? Aí o autor do livro diz assim, agora aí é questão nossa, é questão de, nós vamos entrar mais na frente aqui, sobre a oferta. Mais na frente, se você compreendeu que Deus foi bom para você a todo tempo, enquanto teu pai te sustentou, que na verdade não foi teu pai, foi Deus, né? Mas o Senhor colocou os cuidados dos filhos aos... Então os pais é responsável por você. Até a maioridade, não é isso? Aí quando Deus começar a te abençoar e você vai dizimar, por isso, irmão, que a oferta entra nisso aí. É questão de gratidão pelo sustento que Deus te deu, desde quando você nasceu até o dia de hoje. Amém, irmãos? Não compreenderam? Então enquanto você está sobre sustento dos teus pais, os teus pais são responsáveis por você. Amém? Amém, irmãos? Não compreenderam? Agora, vamos para a página. Tem outra aí? É? Vamos? Irmão, assim, não, ele perguntou, eu respondi. É outra? Pronto. É correto o pastor ficar meio para fazer sendo que o dízimo e a oferta é suficiente para manter a igreja? Irmãos, perguntou, repita novamente. Para frisar a pergunta. É correto o pastor ficar pedindo dinheiro para tudo o que for fazer na igreja, sendo que o dízimo e a oferta é o suficiente para manter a igreja e o pastor? A pergunta dele é se é correto. Irmãos, cabe ao líder da igreja, é isso que é a questão administrativa, administrar da maneira que ele quer. Ele pode pedir quantas vezes ele quiser. Agora, o que cabe a nós é dar ou não dar. Se você não der, não tem problema. Tá entendendo? A questão é essa. Porque quando ele pede, por exemplo, quando um pastor, quando ele está pedindo, nós vamos ver um texto aqui na frente que os dízimos e as ofertas, tem uma pergunta, os dízimos e as ofertas é para os pobres, é para fazer caridade? Não, não é para isso não. O dízimo e a oferta é para manter a casa de Deus. Quando o pastor ou o líder, ele tira do dízimo para abençoar uma entidade de caridade ou os pobres, aí é uma questão de comunhão com a igreja, de amor ao próximo, ele está colocando em prática. Mas ele não é obrigado, assim como ele não é obrigado, ele pode fazer ou não. Porque o dízimo é exclusivamente para manter a casa de Deus. Aí é correto o pastor, eu não posso dizer que é errado ou que é certo. No meu conceito, o pastor ou o líder ou o obreiro, ele pode pedir o quanto ele quiser. Agora, se você não der, você está correto. Se você der, você está correto. Entendeu? Eu não vou... Você deve murmurar, tá errado. Não, se der murmurar, está errado. É melhor nem dar. Então o pastor, ele pode, porque assim, irmão, quando nós falamos pastor, assim, dá mais uma... Mas na verdade, aqui, para você ter um exemplo. Tem a classe das crianças aqui, as professoras de vez em quando elas estão pedindo, não é isso? Uma ajuda. Aí tem o grupo, por exemplo, tem o grupo do jovem, o resgate, eles pedem uma ajuda. Quando eles estão pedindo ajuda, eles não estão pedindo dízimo, estão pedindo uma ajuda. Ele não está dizendo, se você não ajudar, você não vai para o céu. Ele não diz isso. E se ele dizer, quem vai para o inferno é ele. Está entendendo? Se o pastor Manuel chegar e dizer, se você não ofertar, estou dizendo o pastor Manuel porque é o pastor nosso aqui. Se o seu pastor chegar em você e dizer, olha, eu vou precisar de uma ajuda para colocar as portas da igreja. E se você não der, você vai para o inferno. Eu te digo, quem vai para o inferno é o pastor. Agora ele tem o direito de pedir. Nós aqui vamos julgar se nós damos ou não. Está entendendo? Então, irmão, assim, é nesse caso. Irmãos, na pergunta do irmão Alcion, ele está perguntando se é correto. Isso é correto ou não? É correto. Não vou, dá a impressão que quando eu digo que é correto, não é obrigado o pastor pedir. Não é obrigado. Não é obrigatório o pastor pedir. Mas se ele pedir, você dá se você quiser. Se você sentir no seu coração. Porque a sua parte, como dizimista e ofertante... Sim, voltando aqui. Aí, a professora da escola pede. Aqui, a escola dominical pede. Das crianças pede. O grupo de resgate do jovem pede. Os senhores pedem. E nós muitas vezes damos até mais do que o dízimo. E outro, se nós não doarmos, se não der, não tem problema. É por isso mesmo que o Senhor instituiu o dízimo. Você fez sua parte. Entendeu?
Aquela questão que os irmãos, é questão do envelopinho. Aí, irmão, é você e sua intimidade de Deus. Mas se você paga seu dízimo e é ofertante talvez assim na casa do Senhor, você está livre disso tudo. Agora a questão da administração. Irmão, se nós não ofertássemos, se nós não ajudásemos, nós não iríamos ter uma igreja bonita. Agora, você vai julgar, o pastor está usando esse dinheiro para quê? Esse aqui eu quero saber. Sim, pastor, você quer dinheiro para quê? Esse você pode questionar. Pastor, você quer essa ajuda para quê? Né? Que nem muitas vezes o pastor aqui da nossa igreja, quando ele faz uma campanha, ele pergunta, sim, pastor, você quer para quê? Ele tem que dizer, aí esse sim ele tem que dizer. Ele tem que dizer. E se você, ainda cabe a você julgar se dá ou não. Então a responsabilidade toda é nossa. De dar, de ceder ou de não ceder. Amém? O pastor fez uma pregação ali uma americana. Os dízimos, o certo mesmo dízimo, as ofertas, era que fazesse com os filhos e gostou de dar dízimo. É porque eu tenho notado, eu tenho uma fita aí, gravada aí, diz que os dízimos é para as obreiras, porque o mais importante é a evangelização e as aulas, e que qualquer construção. Ele diz as ofertas, e quando Davi, Salomão pediu as ofertas, ele pediu a oferta que ele mandou parar, porque estava demais já. Exatamente, ele mandou parar. Eu li isso aí. Aí o que acontece? Quando a pessoa vai pedir uma oferta, ele tem que dizer para que é. Aí ele disse que tinha um terreno lá, ó, de frente era 400 mil. E eles compraram, para comprar o terreno. Aí de repente eu peço, vamos dizer que eu peço, vamos comprar o terreno no lugar de R$2.000. Aí eu não compro o terreno, uma comparação. Aí a pessoa tem que questionar comigo. Você não pediu dinheiro para comprar o terreno, cadê o terreno? A pessoa pode. Quem burro dizer eu não vi o terreno, né? Exatamente. Você está falando, está certo. Amém? Você deve questionar comigo. Dizer assim, cadê o terreno? Porque você pediu para comprar. Exatamente, pode questionar, exatamente. Aí eu falo, eu uso o dinheiro em alguma vida própria minha. A pessoa exatamente. Amém, irmãos? Aqui, ó, para nós encerrarmos aqui, a resposta agora do nosso irmão Josué. Eu marquei aqui, agora eu marquei aqui com o X a resposta. Um minutinho aqui, viu? Pronto. Na página 34, agora aqui respondendo a resposta do nosso irmão Josué e também da nossa irmã Magda, né? Ela saiu, mas... o que é renda líquida? Uma pessoa que trabalha e recebe salário regular não deveria ter nenhuma dificuldade em determinar sua renda líquida, desde que, em geral, sua renda mensal é líquida mesmo. E, portanto, é fácil calcular o dízimo a ser pago. Se o salário é de, suponhamos, R$5.000, vou botar reais, mas aqui, na época que ele escreveu... aqui é dólar, porque esse símbolo aí é do dólar, viu? É porque quem escreveu esse livro é uma pessoa, se eu não me engano, até uma autora americana. $5.000, mas nós vamos usar reais, que dólar é R$5.000 mensais. O dízimo a ser pago é 500 mensais. O único caso que é a não, pronto, então é 10%, de 5.000 é 500. Aí o nosso irmão Josué perguntou sobre os comerciantes. Assim, irmão Josué, dentro disso aí, mais na frente você vai ler esse contexto aí. Dentro desse contexto, nós que trabalhamos com comércio, a responsabilidade toda de saber quanto nós ganhamos é nossa. Tá entendendo? É nossa. Aí o autor dá um conselho aqui, que é difícil. Que nem você diz, um hambúrguer tem uma porcentagem. Né? Já a pizza já é, de acordo com o serviço, né, que é prestado, cada um tem uma porcentagem diferente. Mas só que no final das contas, você tem que saber no todo, que nem a irmã Magda falou, né, que ela separa, aí no final do mês ela vai e tira. É o mais correto. Nós temos que saber do todo. É difícil, porque você está calculando, é difícil. Aí o autor dá um conselho assim, é melhor nós dizimar a mais, nós colocarmos a mais, para nós não correr esse risco. Se você acha que não dá para calcular, é melhor você ter uma margem de lucro, vamos supor, de R$1.000 por mês. É melhor você dar 120 do que você dar 80. Tá entendendo? Assim, é tipo um conselho que o autor do livro está dando. É melhor você fazer uma perspectiva que você ganha, do que você ganha, e você oferta. Rapaz, eu acho que, dentro dos meus cálculos aqui, Carlinhos, parece que nosso lucro esse ano desse mês foi R$5.000. Olha, mas eu não estou com certeza, mas eu vou dizimar aqui, eu vou dar 600, que seria 500 no caso. Eu vou dizimar com R$600. Eu não vou botar 400 não, que eu tô com... É melhor, é o conselho que o autor dá. Entendeu? É assim que eu faço. Os meus cálculos, geralmente, eu faço baseado... Porque se eu for calcular na minha renda hoje, tá entendendo? Muitas vezes eu posso
eu ia dar, meu dízimo seria bem pouco, tá entendendo? Então, assim, até quando eu trabalhava com a oficina, eu sempre fazia assim, sempre de um todo eu procurava. Aí o autor dá esse conselho. A gente ajustar para mais do que para menos. Que não é melhor isso? A gente errar querendo acertar, né? Do que acertar querendo errar, porque Deus vai alcançar primeiro o coração. É melhor nós errar querendo acertar, do que acertar querendo errar. Porque quando nós queremos errar, já está plantado no nosso coração. Eu quero errar. Aí acerta, Deus também não leva em conta, não. Amém? Então, irmãos, acho que as perguntas eram essas. Pronto, ó. Os irmãos entenderam a questão da prova? A prova não, vai ser uma avaliação. Pronto, estou sentado não, né? Vai ser assim, vou repetir. Ó, até segunda-feira, mesmo os irmãos que estão ouvindo pela internet, vocês vão olhar esse livro aqui, tirar 10 questões e responder. Dentro do livro mesmo, copiar, vocês vão copiar. Só que vocês vão, é claro que vocês vão resumir. Porque copiar é você pegar aqui, tem a resposta aqui que tem 20 linhas. Você vai resumir em 3 linhas, 2 linhas. Agora tem que ser respostas coerentes. E o prazo máximo é até segunda-feira, 12 horas da noite. Quem não me entregar até 12 horas da noite não vai ter mais. Meu dente doeu a semana toda. Mas eu não deu. Tem que ser uma coisa. Tá entendendo? Porque. E outra, essa nota vai pro histórico. Se você tirar 0, se você não me entregar, vai estar lá 0. Tá entendendo? É uma nota só, Maio. É uma nota só. Esse é só essa nota. Então é um exercício. Você vai escrever em sua casa, tirar dessa apostila 10 perguntas e responder dentro com a pergunta mesmo, com a apostila. Aí vai passar para mim através do WhatsApp ou através de me entregar o próprio trabalho. Tem que chegar nas minhas mãos. Essas perguntas que saem. E essa daqui. A resposta que eu Isso. Amém, irmãos? Segunda-feira, irmãos. Se Deus permitir, a nossa irmã Lucineide estará aqui com uma nova matéria sobre o tabernáculo ou é Atos dos Apóstolos. Eu não sei. Sei que na segunda-feira ela vai iniciar em nome de Jesus. E quero dizer para os irmãos, desde já, amém, agradecer aos irmãos. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes. Eu me alegro grandemente em Deus, amém, pela dedicação dos irmãos. Eu sei que não é fácil, né? Não, é pessoal, mas tem que ser condizente com a do livro. Irmãos, é o que eu quero dizer. Eu só tenho que agradecer aos irmãos. Eu vi o empenho dos irmãos, tá entendendo? Então eu não ia ficar alegre se os irmãos tirassem uma nota reprovada, fazer trabalho. Não, mas graças a Deus. Alguns tiraram uma nota baixa, só que o que aconteceu? Os testes, quando junta a nota, eu já vi tudo aí, vocês vão ficar com nota. Ninguém vai ficar com nota menos de. Acho que vai ter pessoa que vai ficar com 7. A média é 6. Mas ninguém vai ficar abaixo da média. Ninguém. Acho que a menor nota vai ser 8, na média. Pelos meus cálculos que eu já fiz. A maioria das pessoas aqui, quer dizer, todos já estão com a média. Só não a irmã Lindinalva, a irmã Ké e o Ramon, que fizeram essa de hoje. Mas todos já estão na minha agenda, a média de vocês. Então, eu quero agradecer também os irmãos. Quero parabenizar os irmãos que estão online, né? Porque também é um pouco difícil. Às vezes os irmãos podem até achar isso. Mas os irmãos estão lá com a apostila, estão assim, estão ouvindo. Mas não é diferente. Tem resposta aqui que eu tenho certeza que algumas das irmãs responderam não pela apostila, mas pela algum esclarecimento que eu dei, tá entendendo? Então, fica mais fácil, tá entendendo? Então, desde já quero agradecer aos irmãos por cooperarem comigo também. Dizer para os irmãos que aprendi demais. Ainda tem 5 matérias ainda, né, para eu dar, mas essa temporada agora, eu estou me despedindo dessas 2 matérias, teologia sistemática e a mordomia cristã. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Não, mas a gente. Não, isso aí é uma coisa. Se tem uma coisa, eu quero deixar claro para os irmãos. Se tem uma coisa que eu não tolero, porque isso já é. Eu acho que qualquer pessoa que está na frente, dando aula. Então vocês cooperam aí com o irmão Luciano, com a Helena, com a Marli, o Chato, o Messias. Toda pessoa que está à frente explicando, porque a gente passa quase o dia todo, a semana toda, lendo a apostila para tentar trazer o melhor para os irmãos. Aí depois, quando você acha que está
O irmão está ali conversando, isso aí eu não tolero. Desde quando eu dava estudo na igreja, eu parava, geralmente eu colocava a pessoa para se levantar e ler um versículo, ou então perguntava se ela entendeu. Aí muitas vezes na igreja, por causa dessas atitudes, não, é o Mael, não vou porque o Mael, ele gosta de fazer perguntas. Não, eu faço geralmente, já por isso, para não atrapalhar a aula. Porque uma aula bem fluida, quando ela flui, todo mundo aprende, amém? Levantamos nossas mãos em nome de Jesus. Deus amado, queremos nesse momento te agradecer por tudo, meu Pai, por esse momento que tu nos concedeste, por essas 2 matérias que tu me concedeste, meu Pai. Eu sei que tu tem preparado tudo, meu Pai. Quero te agradecer por essa turma abençoada, meu Pai, que tu colocou, meu Pai, para formar o IBA de 2017. Eu sei, meu amado, que lá na frente nós teremos a recompensa em nossas mãos. Eu sei que o que eles aprenderam aqui, meu Pai, vão servir um dia, hoje, se não já quiser estar servindo para cada um deles, meu Deus. Quero te agradecer também por tu ter me ajudado a chegar até aqui.